Esperar um pouquinho, pessoal entrar, boa noite para quem está entrando, boa noite, vamos esperando, vamos nos acomodando. Muito bom estar aqui nessa noite, nesse friozinho, nesse isolamento dessa quarentena, a gente conversando, estudando mais um pouquinho, muito bom estar com vocês, né? Esperando todo mundo entrar devagarinho, até todo mundo chegar, né? Para a gente não perder o fio da meada quando a gente começar a conversar, tá? Tudo bem. Boa noite. Ai, que gostoso. Alguém me falou dos florais de Bach. Que delícia, muito bom a energia dos florais nesse momento, né? Os florais ajudam muito. Boa noite, boa noite. Devagarinho eu vou contando um pouco da minha história, para quem não me conhece. Meu nome é Rita Labronice, eu sou professora, sou voluntária da Brela, sou voluntária e apoiadora do movimento Procura, né? Eu trabalho com a ela, investigando a doença, estudando, cuidando dos pacientes, orientando os profissionais, capacitando, desde 20 anos atrás, quando começou a história dela no Brasil, junto com toda a equipe da Neuromuscular, na Unifesp, com a minha grande companheira, doutora Márcia Cunha, doutora Cari, né, e uma imensa equipe multiprofissional, né. Todos nós estudamos muito a ela. Hoje em dia a gente fala doença do neurônio motor, porque tem várias classificações, né, a abordagem geral é a ela. Sou professora da Faculdade de Medicina do ABC, trabalho com os meus alunos, dando aula de neurofuncional, terapia aquática, também é onde eu pesquiso os pacientes com ela, desde o início, então, né, há 20 anos atrás, tenho estudado, e nessa faculdade nós temos uma disciplina de terapias integrativas, na qual a gente trabalha muitos cuidados paliativos, né? Os nossos alunos, eles já aprendem desde a graduação a olhar esses pacientes com doença neuromuscular de uma maneira especial e também a tratá-los, né? Então, nos estágios, junto da piscina, junto também os atendimentos fora da piscina e com as terapias integrativas. Então, a minha experiência, além de ser uma fisioterapeuta formada, capacitada em neurologia, mas em doenças neuromusculares também tem essa vivência integrativa, tá bom? A gente tem que pensar que as doenças neurológicas, elas mudam muito a vida, né, das pessoas, principalmente dos adultos que já tinham uma vida, uma família, e ela chega num momento que tudo muda, muda a sua vida, muda a sua família, enfim, as coisas vão mudando muito. Então, por conta disso, os fisioterapeutas que trabalham com a parte motora, que é a minha maior atividade com os pacientes com ela, eles também começaram a pensar em algo mais com esses pacientes, né? Então, a gente tem muito perfil integrativo, né?
onde a gente leva para esses pacientes muitas terapias da linha oriental chinesa, da medicina tradicional chinesa, com todo o seu aporte, sua filosofia. A gente tem os florais de Bach, que é uma linha britânica, né? E tem outros tipos de florais também. A gente tem também outras linhas, como as massagens milenares, as massagens adaptadas e outras técnicas afins, tá bom? Então, hoje, eu estou vindo aqui para fazer uma parceria muito grande com todos vocês, né? A convite do Jorge e da Cris, que são pessoas iluminadas, que têm esse grupo e essa ação solidária imensa com a procura, aonde vários profissionais capacitados que estudam a doença fazem toda uma união solidária, um acordo mesmo de estar parceiros e ajudando a todas as pessoas que têm L e os seus familiares. É muito importante a gente saber que ela não afeta só a pessoa que tem o diagnóstico, mas ela afeta a todos que vivem ao redor dela, né? Então, a gente tem as pessoas que trabalham com ela, são pessoas muito humanizadas, são pessoas que vivem esses momentos com essas famílias. Nós não atendemos só o paciente com ela, nós atendemos aquele cuidador, aquela família, aquela enfermeira que está lá 24 horas. Então, nós temos todo um aporte de participar junto desse momento. Nós somos todos uma equipe, né? E eu falo que o paciente que tem ela é um anjo. É um anjo, a gente gosta muito de vê-lo agregando pessoas afins, agregando essas pessoas para poder estarem ao seu momento, onde ele está indefeso, muitas vezes, ele está vendo uma doença complicada, ele tem que ter muita paciência. E os profissionais que estiverem do lado dele são pessoas que vão ficando, vão se ajudando e vão de mãos dadas, fazendo o melhor trabalho para esses pacientes, né? Vocês vão perceber que todos os profissionais que vocês vão ouvir esse mês, todos eles têm esse acolhimento, trabalham com muita harmonia, com muito amor, com muita dedicação, né? Tá? A gente sabe muito bem que é uma doença custosa, que dá muito custo, que modifica uma família, que modifica vidas. Então, nosso propósito de estar sendo parceiros dessas instituições, né? A Brela, que é a minha casa maior, a Procura, né, e outras entidades, é para isso, tá? São pessoas que querem ajudar, acolher e dar o seu melhor, para que todos possam estar bem, com melhor qualidade de vida. Só estou vendo a hora que eu já posso começar com o meu assunto. Estou vendo que tem bastante pessoas que me conhecem. Quando fala pro, eu já sei que me conhece bem. A aula de hoje está divulgada, né? Estava divulgada para ter uma parceira de anos, que é minha irmã, a professora Márcia Cunha, mas ela, infelizmente, teve que se ausentar por conta dela estar um pouco doentinha, né? Mas ela também, já falei com ela está assistindo aqui, está vendo a nossa aula, tá bom? Tá, então eu vou começar falando do assunto que eu mais estudo, o assunto que eu trabalho no meu dia a dia com os pacientes de ela, tá? Então, o que é uma fisioterapia motora? Vou falar das orientações, vou falar de home care e da minha grande experiência que começou desde o começo dessa quarentena, né? Que já nem é quarentena, é um monte de dias. Desde o início, eu me propondo, estudando e atendendo os meus pacientes com teleatendimento, tá? Pensando, então, nos objetivos gerais, né, da fisioterapia motora, o que a gente trabalharia com o paciente com ela, né?
A gente tem que entender que a gente não trabalha sozinho, né? A gente tem um médico, esses pacientes têm, sim, um diagnóstico, que às vezes demora um pouco até ele ser confirmado, mas antes que ele seja confirmado, às vezes a gente já vê os sinais e esse paciente já começa a ter a indicação de estar sendo acolhido por uma equipe multiprofissional. Essa equipe trabalha com vários parceiros e a fisioterapia motora tem o seu papel importante. Mas a fisioterapia motora, ela não pode trabalhar se o paciente não está bem, respirando bem, se ele não está bem nutrido, né? Se ele não tiver uma comunicação, eu até tenho como entender, né? Mas eu preciso que ele tenha momentos de uma boa respiração, não tenha muita fadiga para fazer determinados exercícios, e eu tenho o tempo todo que trabalhar com ele nas fases que a doença vai se apontando, pensando na conservação de energia. O que é conservação de energia? É você respirar bem, fazer um exercício e não ficar cansado após o exercício. Os objetivos gerais, então, seria a gente trabalhar com uma qualidade de vida e um conforto para os pacientes que têm a ela, tá? Pensando em qualidade de vida e conforto, a gente tem que procurar a saúde. Embora o meu paciente tenha ela, ele é saudável, ele tem saúde. Então, a saúde, o bem-estar, e vendo sempre esse paciente como um ser integrativo, trabalhando sempre a sua mente, o seu corpo e a sua espiritualidade. Esses pacientes sofrem muito quando tem o diagnóstico, nós estamos no momento do diagnóstico, ele depois vai aceitando, vai tendo paciência com essas incapacidades, nós temos que estar trabalhando bem o seu momento, as suas tristezas, as suas alegrias, para que ele possa aguentar as limitações que vem vindo e que ele aceite a cada tempo e fique melhor, com o melhor momento da vida dele dentro dessa jornada, dessa doença, tá? Os objetivos mais para a fisiomotora, o que seria? Então, a gente tem que otimizar todas as funções motoras que ele apresente. Então, como é que ele rola, como é que ele senta, e isso, qualidade de vida para uma pessoa, ela fazer isso sozinha. Se ela não pode fazer isso sozinha, eu tenho que trabalhar o que eu posso ajustar de movimento para que ele faça esses movimentos sem gastar tanta energia. Então, existem adaptações, recursos que podem ajudar, pessoas que podem ajudar nesses movimentos. Esses movimentos seriam rolar, um simples sentar na cama, ficar em pé e até andar, né? A gente tem que pensar muito em prevenir o encurtamento muscular, porque às vezes essa pessoa não vai fazer as atividades que ele fazia antes. Então, os músculos vão ficar um pouco parados. Então, a gente tem que ter qualidade para manter essa força muscular. Para poder manter essa força muscular, vai precisar ver que tipo de exercício ele pode fazer. E para ele fazer um bom exercício muscular, de ativação de fibra muscular, a gente tem que fazer um bom alongamento, para prevenir o encurtamento, a gente tem que ver se ele não tem contratura e vamos prevenir deformidades. Os pacientes com ela, eles quase não têm deformidades, mas eles podem sim ter casos com tanta espasticidade que venha uma deformidade, tá? O paciente que faz atividade de alongamento, posicionamentos e usa até umas órteses para posicionamento, ele não vai ter deformidades. Vamos prevenir o edema, a dor, escaras, né? Não é comum escaras, mas uma pessoa que fica sempre numa posição dia e noite, não tem pele e corpo que aguente, tá? Então, às vezes, vai sem aparecer uma escara. E vamos pensar nessas independências, como é que ele pode ser facilitado para sentar e ficar sentado 4, 5 horas? Será que ele pode ficar na mesma postura? O que ele pode otimizar, mudar, ter um posicionamento para que ele fique melhor nessa postura? Então, existe o ajuste postural, para que ele tenha uma postura sem fadiga,
que tenha conservação de energia e que ele fique o tanto que ele quiser, por exemplo, sentado na sala vendo televisão. Ele vai ter que ir se ajustando. Cansou o pescoço? Posiciona o pescoço. Cansou o braço? Posiciona o braço. Não deixa o braço pendurado. Cansou, então, o tronco dele? Inclina para trás, né? Ou dá uma deitada, ou eleve os seus pés. Então, ele precisa adequando essa posição. Esse que é o ajuste das atividades de vida diária. E na atividade de vida diária também, o paciente, às vezes, ele quer escovar o dente dele, ele quer pentear o cabelo dele, ele quer comer sozinho. Então, a gente precisa de um ajuste da terapia ocupacional junto com a fisioterapia para estudar de que maneira possível ele vai conseguir fazer por mais tempo possível essas simples atividades, tá? Para que ele não fique tão dependente de terceiros. Os recursos que nós usamos, então, são os alongamentos. Alongamento feito em doença neuromuscular, de um modo geral, não é um alongamento igual ao alongamento de uma pessoa que não tem perda de força muscular e não tem degeneração de neurônio motor. Então, esses alongamentos são curtos, são variados, eles são por pouco tempo e poucas repetições. Para os colegas fisioterapeutas, cuidado, porque a gente pode fadigar com simples alongamento. As mobilizações dos exercícios vai depender de cada fase. Então, hoje o meu paciente está forte, tem uma força razoável, vamos trabalhar com um pouco de resistência, mas sem fadigar. Então, são poucas repetições, pode ser usado o exercício isométrico e o exercício com pequena resistência. Quanto tem de peso? Vai variar. Agora, pode ter certeza que o peso até então era contraindicado, porque tinha pessoas que usavam 5, 10 quilos, com muitas repetições. Às vezes, a pessoa tem uma força boa, e para não perder tão rápido, a gente tem que manter. Então, vamos ainda administrar com um pouco de peso, mas com cuidado, tá bom? E sempre com uma supervisão do fisioterapeuta. Não pode ter fadiga. Então, é 1 quilo, 2 quilos, 3, 4 repetições, é só para ativar essa fibra muscular. Que por conta do neurônio, ela está mais lenta de poder fazer sua função, tá? Paciente, então, que não consegue mais fazer um movimento ativo. Existe o ativo assistido? Como é que é isso? Então, ele faz o movimento até onde ele consegue e alguém ajuda ele fazer o movimento numa amplitude quase que normal do movimento, né? Eu falo muito para os meus alunos e os pacientes que elevar o ombro lá em cima é pouca função. Para que a gente precisa tanto desse movimento? Mas elevar o ombro até 90 graus é muita função que a gente faz. Então, que ele venha até esse movimento e que ele consiga, está muito bom, com todo o cuidado, né, que deve ter. O paciente que não faz movimentos, ele precisa ter alguém para fazer o movimento por ele. Então, uma pessoa que já está acamada. Então, hoje eu vou falar muito do paciente, mais focado para o paciente no atendimento domiciliar, naquele paciente que já não sai de casa. O movimento passivo, o exercício que a pessoa ajuda a fazer, o movimento, porque a pessoa não consegue mais, é diário. É como se ele precisasse fazer os movimentos. Então, precisa algum momento por dia, fazer o movimento por ele. Ele não pode ficar sem fazer movimento, porque senão ele vai ficar assim, com encurtamento e encurtamento da dor, tá? Então, a gente precisa orientar alguém para estar fazendo esses movimentos para o paciente. Os ajustes posturais, ele está relacionado com os posicionamentos. Né? O que tem na literatura é muito pouca coisa para ela. Por quê? Cada paciente é um paciente. Não adianta escrever cada paciente é um paciente. Às vezes eu entro na casa do paciente, eu trabalho ele de barriga para cima na cama dele, ele se cansa, já preciso fazer uma postura semi-inclinada lateral para acabar o movimento, e às vezes ele se cansa, já preciso mudar ele de novo de posicionamento. Então, esses ajustes posturais,
é uma coisa muito importante para esses pacientes. Eles pedem, eles reclamam. Imagine você ficar 1 hora na mesma posição. Seu quadril, seu ombro, seu pescoço, 1 hora. Você aguenta? Não, ninguém aguenta. Então, a pessoa que não tem movimento, ela sente a mesma dor. E a gente tem que mudar pequenas almofadas, pequenas rotações, para ele ter um pouquinho de soltura nessa postura e voltar à postura inicial. Então, ele vai mudando de posição, de tempos em tempos, para ele ter um conforto maior. As mudanças de decúbito são indicadas de 2 em 2 horas, mas 2 horas já é muito tempo para um paciente que às vezes já não tem movimento. Então, precisa, sim, de bastante conforto. As pessoas alongam um pouco o pé, põem uma almofadinha embaixo do pé, alongam um pouco o pé, põem uma almofadinha embaixo do joelho e assim por diante. Eu estou lendo aqui uma colocação que me chama a atenção. Existem cartilhas, existem, sim, orientações por escrito, só que assim, o problema da cartilha é a pessoa olhar e achar que ela pode fazer o que está ali, e às vezes ela não está podendo fazer aquilo. Então, lógico, se você não tiver alguém para fazer, alguém que saiba modificar, a cartilha até pode dar uma noção, mas nem sempre o que está naquela foto, naquele momento, é o que vai melhorar o seu paciente. Então, às vezes a pessoa tem livro, tem cartilha, foi no curso e fala assim, mas mesmo assim não consigo dar um posicionamento adequado. O posicionamento muda. E muda a cada fase, e muda a cada hora. Então, é paciência, tá? A massagem é a maior fonte de energia positiva, de carinho e de relaxamento para os pacientes com ela, tá? Paciente que não se move, paciente que está na mesma posição, às vezes o desconforto é você ir lá, fazer um carinho, passar a mão no músculo, suavemente e colocar no mesmo local. Isso, às vezes, já dá um conforto enorme para o paciente. As perguntas, depois o Jorge vai me passar e eu vou responder todas elas na sequência, tá? Eu estou vendo muita coisa importante aí. E quais são as queixas? Então, a gente tem pesquisa, eu trabalho com pesquisa, né? E assim, várias pesquisas nós já fizemos com um monte de paciente que a gente pergunta no dia a dia, no nosso ambulatório, né? Então, assim, quais são as queixas comuns dos pacientes? São muitas. A dor é a pior, né? Então, geralmente, a dor pode estar na região cervical, ela pode estar no ombro, ela pode estar na lombar, ela pode estar nos membros, no frio agora, né? A pessoa fica muito parada, e até com o frio isso piora. Então, assim, o que pode ser indicado? Uma bolsa térmica, para dar um relaxamento na musculatura, para diminuir a dor desse paciente. O gelo é indicado, mas nem todos os pacientes aguentam, né? E vamos pensar que as pessoas, antes de ter a ela, às vezes já tinham uma artrose, uma tendinite, uma dor lombar, continuam tendo, e com certeza até pode estar pior. Então, assim, aplicar uma pomadinha com massagem, colocar um calor naquela região, ajuda, mas não vai resolver muitas vezes. Então, vai ter que trocar de posicionamento também, depois tentar pôr uma almofadinha mais aconchegante, ou tirar ele daquela posição total, para ver se ele fica com mais conforto com essa dor, tá? O colar cervical pode ajudar, né? Pode ajudar, mas não é para ficar muitas horas, não. O paciente que precisa sair de casa, que não é o momento, ele tem que usar o colar cervical, quando ele não tem mais a força na cervical. Em casa, ele também pode usar. Se ele quer ficar sentado e não tem uma cadeira com ajuste, com apoio, ou a poltrona não tem o suficiente aconchego no pescoço, ele pode usar o colar. Ou ele pode usar as almofadinhas para dar um conforto nesse pescoço. Existem colares especiais até para quem está com a tráqueo. Tem pacientes que aguentam, tem pacientes que não aguentam, mas é uma indicação, não é contraindicado. Uma coisa importante que eu venho trabalhando com os meus pacientes, somente em home care, é a auriculoterapia, resolve bastante, a gente trabalha com muitas energias com aurículo, com pontos especiais, inclusive para dor.
né? E acupuntura, né? Então, assim, tem uma grande parceira que me ajuda e me trabalha em alguns atendimentos home care comigo, e ela faz, a gente trabalha as duas com a motora, e ela faz acupuntura nos pacientes, né, que é a professora Cida, a Cida que já deu aula aqui. Então, assim, a gente tem uma parceria muito grande, então, às vezes, a equipe também tem que saber qual é o seu melhor, e a hora que ele não está mais resolvendo o problema do paciente, ele tem que pedir ajuda para o seu colega, né, então é uma parceria, é uma parceria. Então, um faz mais uma coisa, o outro faz outra coisa. E aí o paciente tem o benefício. A fadiga, então, está ligado a ficar muitas horas ou alguns momentos em uma posição só. Às vezes o desconforto está aí. A fadiga também é um sinal de desconforto respiratório, né? Pensando que todos os pacientes têm avaliação, e quem não tem muita fadiga tem que fazer essa avaliação, como fisiorrespiratório, com o médico também, para que seja colocado o suporte para aquela ventilação naquele determinado momento, tá? Nós trabalhamos o exercício resistido com os pacientes com BIPAP com segurança. Então, assim, o resistido, quando o paciente fadiga e ele usa BIPAP, é uma coisa boa, porque ele deixa a gente mais tranquila para poder trabalhar um pouquinho com força com o paciente, tá? O frio dá espasmo, tem pacientes que têm espasticidade, dá mais espasticidade, dá mais espasmo, dá clonos, então o membro fica tremendo, não é de frio, mas é o frio que causou muitas vezes, né? Então, aquecer, massagem, alongamento, posicionamentos adequados para que não venham clonos, tá bom? Isso é muito importante. Isso que eu estou falando são coisas que eu aplico hoje em dia no meu teleatendimento. Então, em casa o familiar pode fazer, a enfermagem está fazendo, outro colega que está podendo atender o paciente está fazendo, a enfermagem, meus grandes parceiros ajudam nesse momento, os pacientes estarem tendo essas indicações que eu estou falando, tá? Edema, tem muito edema, né? Paciente às vezes mal posicionado, muito tempo numa posição, né? Ou com uma infusão, alguma medicação. Então, assim, cuidado com o edema, né? Então, assim, se tiver edema muito, muito, muito persistente em membro inferior, tem que ser avaliado, porque tem um risco de trombose. Então, precisa ser avaliado. Se ele não tiver, a drenagem leve, sutil, ajuda. Não é uma drenagem forte, tá? Tudo leve com os pacientes. Além da drenagem, a gente tem os posicionamentos de elevação do punho, da mão, do membro, com almofadas, né? Então, é a melhor solução para os edemas, tá? Existem edemas muito persistentes e que precisam ser bem avaliados, bem posicionados para eliminar com mais frequência, tá? Uma queixa muito chata dos pacientes que têm a gastro, né? Ou pacientes que ficam muitas horas na mesma posição, é a constipação, tá? Os pacientes têm muita dor, o abdômen fica bem protuso, bem globoso, né? Então, assim, a massagem é uma dica importante, só que nunca fazer massagem na hora que o paciente está recebendo a alimentação. E olhe o posicionamento adequado, né? Então, uma boa massagem é você, uma mão profunda, né, ao redor do umbigo, fazendo força mesmo. Então, isso tem que ser bem orientado, mudar de decúbito esse paciente, tá? Fletir os quadris e os joelhos, tentar fazer rodopios suaves com esse quadril, tá? Para que ele consiga eliminar gases, para que diminua esse abdômen, tá bom? A constipação é um desconforto muito grande nos nossos pacientes. Os acamados, né, que são os pacientes que eu encontro muito no home care. Pacientes que andam, eles têm uma queixa muito chata de desequilíbrio. E assim, uma coisa que eu sou muito pontual, o quanto você anda caindo, o quanto esse desequilíbrio está te machucando. Então, o quanto você pode andar sem dispositivo, sem órtice, precisamos avaliar. Então, o risco de queda é muito alto, né? Se você cai uma vez por semana, então tá complicado. Só pode andar curtas distâncias com algum dispositivo,
tá? Ou com a ajuda de terceiros e um dispositivo. Um andador e alguém do lado, uma bengala, alguém do lado, uma órtese para aquele pé que arrasta. Agora, se você está andando poucas distâncias com dispositivo e está inseguro, então não ande. Use a cadeira de rodas. Você vai conservar energia, você vai chegar onde você quiser com a cadeira de rodas, sem risco de queda e com qualidade. Um paciente com ela que tem um entorse ou uma fratura é muito complicado, tá? Então, o desequilíbrio é uma coisa que precisa pensar. Então, tem uma cadeira para longas distâncias, tem um andador para poucas distâncias, cuidado em fadigar, em pé, descanse, ande, descanse, para não correr o risco de queda, tá bom? Jorge, eu acho que a gente podia parar um pouquinho antes de eu entrar mais no home care. Oi, tudo bom? Oi, eu vi que tem muita pergunta, né? Tem. Deixa eu ler aqui, tem bastante gente que já também entrou, deu boa noite aqui, deixa eu responder aqui para o pessoal. A Elisângela, fonoaudióloga, boa noite. Boa noite. A Pedrosa, nossa assistente social lá da Procura e lá da Unesp também, está falando aqui com você sobre os florais. Nós temos a nossa equipe lá na Unifest dos Florais de Bar, que a nossa equipe trabalha com os pacientes e os cuidadores, né? Com os florais. Bacana. A Lúcia Toma, boa noite. Helena Matos, boa noite. Alessandra Bastos, boa noite. A Cida Praeiro, boa noite, linda. A Vivi Karkov, boa noite. Márcia Pitasso, também boa noite. Neide França, boa noite. Neide França novamente, boa noite, família linda. A Martina, que delícia assistir mais uma vez a da minha querida eterna professora Rita Lamborghini. A Simone Andrade, boa live, Rita. O Valdo, boa noite. A Loi Belinha, boa noite, Rita querida. Maravilhosa. Maravilhosa, minha querida, né? O Ronaldo, boa noite. Márcia Cunha, obrigado, minha eterna parceira. A Irani Freitas, muito obrigado. Sara. Que delícia. Muita gente boa aí, meus filhos, meus colegas. Muita gente aqui. Maria Ofélia, boa noite. Boa noite, Deus te abençoe. Maria Antônia Albieri, Sandra Oliveira, boa noite. Aí aqui começam as perguntas, né? A Nica Moraes, ela é lá de Londres. E ela está perguntando como é que são esses alongamentos. Então, os alongamentos, na verdade, eles são alongamentos suaves, né? Então, assim, se você pensar em atividade física, você segura assim, de 30 a 60 segundos um alongamento. Eu vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, nessa região, ó. Tá o braço esticado e você vai alongar a região aqui do punho, tá bom? Porque geralmente a mão cai, o punho cai. Então, você não segura esse tempo normal. Então, é segurar um pouco e soltar. Você dá uma leve extensão, um leve alongamento, tá? E esses alongamentos são em regiões dos pés. Então, você puxa os pés para frente, tá? Você deitada, você puxa os seus pés para frente, tá bom? Principal local. Você precisa alongar embaixo do joelho. Então, quando você puxar os pés para frente, deitadinha, você já está puxando o joelho. Então, segura, no máximo 6 segundos e solta. Vai para o outro lado, segura, pode segurar com uma toalha, com cinto, o pé. Você vai sentir alongar toda a parte posterior. Existem alongamentos para o tronco, então precisa ver se a pessoa consegue fazer sozinha. Então, o simples fato de estar sentada ou deitada, sentada, por exemplo, e tentar pôr a mão no pé. Segura um pouquinho e volta. Membro superior, olha, para quem pode fazer sozinho, essa região posterior do ombro, segura no cotovelo. Então, a diferença dos alongamentos é o tempo, tá? Então, não pode segurar muito, tá? São coisas suaves,
faz um lado, segura um pouquinho, 1 a 6 segundos, faz o outro, segura um pouquinho. Quando você não consegue fazer sozinha, alguém tem que fazer para você. As grandes articulações, ombro, quadril, joelho, tornozelo, punho, cotovelo e pescoço. Não esquecer do pescoço. Então, mão embaixo, aqui atrás da nuca, segura e solta. De um lado, do outro. Se você não faz sozinha, alguém tem que fazer e te ajudar. São suaves. Tá. Quer dizer, a grande pegada aí é a diferença do alongamento que a gente está acostumado, é o tempo e não ser tão duro, né? Tão drástico quanto a gente é quando a gente alonga. É mais suave e menos tempo de alongamento. Menos tempo, isso. Tá, legal. A Cristina Bitarães Ribeiro está dizendo que nesse período de pandemia ela não tem ido à clínica e tem feito alongamentos em casa. Tá. Isso, o alongamento é acordar o seu corpo. Outra coisa legal, Jorge, é alongar respirando. Tá. Inspire, expira suavemente para não cansar e alonga, tá? Tá. Deixa eu voltar aqui que eu acabei perdendo um pouquinho aqui. Espera aí um segundo. Tá, vamos lá, continuando aqui. Aqui de novo, outra pessoa da Inglaterra que falam que lá passa uma cartilha. Eu vi. Onde diz para os pacientes fazerem sozinhos. A Tatiana Moraes que pôs isso. Então, existem vários tipos de cartilha, de manuais de orientação, mas é assim, é para você olhar, né, e ver se você pode fazer aquele exercício, porque nem tudo que está ali, às vezes, Jorge, dá para a pessoa fazer naquele momento, entendeu? Claro. Eu acho, agora eu vou entrar numa questão. O teleatendimento veio para isso, Jorge. Concorda? Concordo. Ele é uma salvação para todas essas pessoas. Porque, assim, é entrar no WhatsApp, que é o mais fácil no Brasil, é o WhatsApp que a gente usa, né? Ou uma conversa no Skype, sabe? É olhar e você já vê o que pode ou não pode fazer. O que eu estou fazendo aqui, eu estou generalizando, mas no teleatendimento, você faz isso em 10 minutos. É uma coisa boa da gente ter agora, é um instrumento maravilhoso para a gente unir forças, entendeu? Mas a cartilha ajuda, não vou falar que não. Claro, a cartilha é uma base, né? Vamos dizer assim, é um instrumento geral para todo mundo, mas como sempre tem particularidades, essas particularidades que a cartilha não consegue dar para cada caso, né? Exatamente. Tá. A Neide França está dizendo, quando uma pessoa está sem força no braço, eu tenho que ajudá-lo ou deixo fazer sozinho até onde ela consegue? Ela está sem força zero, não levanta nada do braço, você faz por ela. Se ela levanta um pouco, você deixa ela fazer aquele pouco sem se cansar e você ajuda a fazer o restante. Esse que é o ativo assistido que eu falei. Entendeu? Tá. A Elizabeth Figueiro Correia está dizendo, trabalho nesta área, tenho resultados positivos na massagem nos pacientes. Olha lá que maravilha. Massagem é um recurso maravilhoso que a gente tem. Tem vários tipos de toques e massagens, né? Eu faço massagem com bolinha, quando o paciente tem muita dor e não quer a minha mão, então você passa a bolinha e desliza no local. Quando o paciente, por exemplo, está muito espástico, tá? Então, aqueles que têm a perna dura, o braço duro, eu trabalho com eutonia. O que é eutonia? Eu pego uma bolinha e põe embaixo, por exemplo, do músculo pesado. Então, na perna, eu vou pôr embaixo da coxa. Coloco uma bolinha, não tão mole, põe embaixo da coxa, deixo, aperto aquela região com a minha mão, em cima do músculo, que vai fazer força em cima da bolinha. Depois eu solto e tiro a bolinha. É uma maneira de fazer massagem também. E você já alonga um pouco aquelas fibras musculares. Isso chama eutonia. Também é uma coisa boa. Tá. A Alice Ranolf está dando boa noite. Lúcia Vasconcelos, boa noite. Seu Arthur Cabreira dando boa noite. A Érica Lima dando boa noite para todos. A Maria Ofélia Salles também.
A Neide França está perguntando, doutora, o exercício com a bola de pilates é bom? Muito. Por exemplo, o Pilates adaptado e assim para trabalhar a parte do core, que a gente fala, do tronco, né, com cuidado com as respirações, né? Ele é legal, é bacana, mas assim, o paciente numa fase inicial. Mais para frente, por exemplo, quando eu atendo o paciente em casa, ele já não tem muito movimento. Então, eu uso a bola, eu sento ele na cama, mesmo que está tracostomizado, ponho a bola atrás das costas dele e alongo, empurro ele para deitar na bola e voltar. Então, eu e a enfermeira, né? Então, ele alonga toda essa parte de tronco. Quando ele está deitado, eu coloco as pernas em cima da bola e trabalho a bola para um lado e para o outro. É maravilhoso a bola, tá? É muito bem indicado. Claro, então, repetindo, né? Quer dizer, a bola é muito bacana, num paciente inicial, maravilha, num paciente mais avançado, muito cuidado, Muito cuidado. com um profissional especializado, com a ajuda de um enfermeiro, etc. Exatamente, exatamente. Por causa da parte do comprometimento respiratório, né? Doutora? Sim, sim, sempre, sempre. Perfeito. O Josias está dando boa noite. A Neide está dando oi para mim. Euni Ramos, boa noite. A Maria Antônia Albieri está dizendo: meu marido está na cama sem movimentar tudo, tem que fazer por ele, ele só está mexendo muito, o que está acontecendo com ele faz 3 anos que ele está acamado. Ele só está inchando muito. Tá. Ele não mexe, há 3 anos está acamado, não tem movimento nenhum, mas ele está inchando muito. Tá. Inchando o quê? O abdômen, as mãos, os pés? Tudo tem que mexer, tudo, tudo. Então, por exemplo, dedinho por dedinho, tá? Mesmo com inchaço, a massagem, ó, passando na mão, nas articulações. Fazer as flexões e extensões ajuda também a diminuir o inchaço e mudar os posicionamentos. Tem paciente, Jorge, que fica 24 horas deitado de barriga para cima. Não dá. Então, por mais que ele acha que é o melhor dele, a gente entende que é o conforto dele, precisa, então, dobrar um pouco os joelhos, pôr um travesseiro, depois elevar os braços, entendeu? Um semilateral, isso já vai desinchar um pouco. E precisa fazer movimentos de flexão e extensão nessas articulações. Quadril, joelho, pés, ombro, cotovelo, punho, que ajuda também a dar uma drenagem. Entendeu? Eu sei que é difícil às vezes, porque na casa do paciente tem a esposa e o marido doente, né? Então ela tem que fazer tudo. Mas se ela fizer 3 movimentos, uma vez ao dia, em todas as articulações, já ajuda. O que não pode é deixar de fazer um dia. Tem que fazer todos os dias. Não, senão é mesmo. É importante, às vezes o paciente não consegue ser lateralizado, né, completamente, mas é o que ela falou, faz um rolinho com toalha, uma almofadinha. Sim. Um pouquinho que seja, né? Dobra as pernas, põe um travesseirinho no meio das pernas, dobra um pouquinho. Exatamente. Vai acomodando um pouquinho de uma forma ou de outra, para que não fique na mesma posição. Sim. Mesmo que consiga ficar de barriga para cima, não tem problema, não precisa pôr ele de lado, completamente lateralizado, mas um pouquinho, põe uma coisinha nas costas para que ele vire um pouquinho de lado, um pouquinho. Exatamente. Não é isso? Dá para fazer. Você está ótimo de posicionamento, estou adorando. A gente acaba cuidando, né? A gente vai visitar muito paciente, a gente acaba tentando, cuidando. Então, fazer esses rolinhos circulares, esses rolinhos que vêm, é um jeito de fazer, né? Bem, a Ana Cláudia Nascimento está dizendo que a paciente sente muitas dores no pescoço, está caindo um pouco para a esquerda, às vezes para baixo. Acredito que o pescoço, né? Então, fazer rolinho e deixar o pescoço na linha média, porque tem paciente que fica mesmo. Alongamento, tá? E outra, pode pôr um rolinho depois do occipital, sabe? Entre o ombro e o pescoço, onde tem a curvatura do pescoço. Esse rolinho, tanto sentado quanto deitado,
ajuda a alongar. Mas, ó, a cabeça na linha média. Então, coloca um travesseiro para voltar para a linha média. E massagem nessa região do pescoço, para ir soltando essa musculatura, né? Que pode deixar caidão. Pode deixar caidão. Não, não pode. Tá? A Lene Santos está fazendo uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu. Ela está dizendo, doutora, meu marido tem os dedos inchados, faço alongamento nas pernas e braços. Mas você respondeu que nesse caso tem que fazer nas mãos, nos dedos mesmo. Em tudo, em todas as articulações, os dedinhos do pé. Quando eu vou atender meu paciente, eu mobilizo um por um, sabe? O atendimento da fisiomotora, Jorge, 1 hora e meia no paciente. Porque o paciente que está já acamado, porque tem que mexer o corpo inteiro dele, né? Não pode deixar uma articulação sem movimento, um músculo sem sentir o movimento, né? A Lúcia Vasconcelos está dizendo que ela dorme de lado e às vezes acorda com dor na cabeça do fêmur. Por quê? Então, será que ela já não... ou ela pode estar muito emagrecida nessa região, não tem muito músculo, tá? Ou ela está deitando exatamente em cima, então ela pode jogar, por exemplo, a perna, ela está em decúbito lateral, então ela não pode jogar uma perna em cima da outra, ela tem que jogar uma na frente e uma atrás, e colocar travesseiros entre essas pernas, entendeu? Se ela ficar muito em cima desse fêmur, vai doer mais. Não sei se ela tem uma artrose, mas dói mesmo, dói. Tem que sair dessa posição. O Jaime Hirdosa está dando boa noite. A Lene Santos está perguntando se essas massagens podem ser feitas com óleos especiais ou com creme linfática. Ai, que delícia, né? Tudo de bom. Um olhinho cheiroso, óleo essencial, óleo de lavanda, tem vários, né? Usar mesmo um creminho, existem as pomadinhas de arnica, tudo que puder, beleza. Muito bom. A Cida Praieiro está me dando boa noite, a Denir. A Rita Kloss está dizendo boa noite, bom trabalho para vocês, eu oro todos os dias para que alguém ache a cura para essa doença. Minha irmã tem ela. A Vera Lúcia, gostei da dica da bolinha para massagem. Que bom. Neide disse, tenho visto alguns pacientes que ainda nem usam BIPAP, mas já estão com os dedinhos da mão todos dobrados, sem movimento. O que fazer? Então, existem as órtices, viu, Jorge? Então, se o dedinho está dobrado porque não tem movimento e está molinho, né? Às vezes, só de posicionar e fazer os movimentos, já deixa a mão mais gostosa para o paciente. Mas se ele tiver a espacidade, então, com aquele padrão flexor, ele precisa usar uma órtice, tá? E aí a terapia ocupacional, que vai fazer posicionar. Se não tiver, pode pôr um rolinho na mão para deixar a mão, ó, mais bonita, não deixar esticada e nem muito dobrada. Um rolinho já facilita, tá bom? Sempre com o dedão para fora. O rolinho vai estar aqui dentro, tá? Ó. Deixa eu fazer assim, tá. Ó, o rolinho aqui dentro, tá bom? Tá ótimo. Rita, as perguntas, por enquanto, terminaram. Se você quiser seguir com a próxima parte da live, depois eu volto. Tem uma que eu vi agora, a última, ó, colchão pneumático. Eu acho que o colchão, às vezes, o paciente não gosta. Mas se o paciente tiver conforto, ok. E tem o de casca de ovo, que é aquela espuminha que parece aquelas caixinhas de ovo, que facilita bastante, tá bom? Então, é muito bom para o paciente, dá. Bom, então agora eu vou entrar no home care, tá bom? Okay. Então, assim, as orientações que eu passei de um modo geral, e assim, hoje eu vou falar bastante, vou falar agora do home care, tá? E assim, pensando no home care, todas essas orientações, todos esses ajustes que eu falei, eu trabalho no meu paciente em home care, tenho bastante experiência, atendo há muitos anos no home care, né? E assim, vários tipos de atendimento. Então, já fiz atendimentos que eu fui viajando até com colegas para ver pacientes que não tinham condições e cidades que não tinham home care. Então, é chegar na casa do paciente,
ver como é que tem as acomodações e ver o que a gente pode fazer o possível para estar ajudando. Pensando na fisiomotora, é orientar alguém da família para estar fazendo todas essas orientações que eu falei para vocês. E a coisa que o fisioterapeuta vê, então, a cama onde ele vai dormir, a elevação da cabeceira é importante, então, vários travesseiros, uma inclinação mais ou menos de 30 graus, tanto em decúbito dorsal como lateral, né? Vai depender o que tipo de aparelho para respirar ele usa, né? Em qual momento, mas sempre um pouquinho de elevação, não usar só um travesseiro e ficar na linha reta, a cadeira que ele usa, o sofá, fazer as adaptações, as orientações. O que precisa ter bastante? Travesseiros, almofadinhas, rolinhos, como o Jorge falou, para que cada movimento, cada postura a gente possa posicionar, tá bom? Tem algumas perguntas super importantes, depois eu vou responder, tá bom? Estou vendo aí. Em relação, então, ao home care, eu vou entrar já no Covid, tá? Então, pensando muito que o Covid é uma transmissão interhumana. Então, tem uma aula do Dr. Acari, logo no começo da pandemia, ele fez essa aula, está postado lá na Brela, e assim, logo no começo, a gente estava muito preocupada, porque o home care fechou tudo, e falou, o que a gente faz? É uma doença que transmite, as pessoas estão transmitindo, vai ter isolamento. O que fazer com o nosso paciente, tá? Então, ele postou uma coisa que eu achei muito interessante, que aí fecha muita questão das particularidades do Covid da Ela, né? Então, ele coloca o seguinte, a Ela, no Brasil, tem pesquisas que falam que é a idade de mais ou menos 55 anos do nosso paciente. Ele tem comorbidades, a maioria, alguns, a grande maioria, ou a maioria por essa idade, pode ter já uma hipertensão e uma diabetes. E esses todos os pacientes têm comprometimento respiratório, né? Então, se a gente pensar no COVID, o que ele é, ele tem de gravidade, ele tem a síndrome respiratória, e ele tem os pacientes com comorbidades, que ficam piores nesse caso, caso da diabetes, da hipertensão, e cuidado com maiores de 60 anos, que são as pessoas que têm essas comorbidades, né? Se você cruzar as informações, o nosso paciente de Ela, ele tem muito risco, né? Mas se ele estiver em casa, no seu home care, quietinho, e bem cuidado para as pessoas que circulam, e essencialmente, quem circula nessa casa são os moradores e poucos profissionais, ele vai estar seguro, tá? E é isso que a gente tem que pensar nesse momento, tá bom? E aí, como eu trabalho em home care também, né, e os pacientes particulares, todo mundo ficou desesperado. Então, a fisiomotora, nesse momento, tem que sair um pouco da linha de frente, porque a linha de frente é o fisioterapeuta respiratório. É ele que vai estar lá acudindo, é ele que vai estar modificando ou não o equipamento, porque esses pacientes, como toda a humanidade, está tendo medo, fobia, ansiedade. Então, isso tudo pode agravar o estado emocional e o de saúde de qualquer pessoa. E se a gente pensar do nosso paciente, tá? Então, o que é preconizado e o que a gente tem que ter certeza, tá? Que os cuidados com o home care, o que a gente tem que ter cuidado com esses pacientes. Pouca circulação de pessoas nessas residências. Esses pacientes não podem sair do local que eles estão. Ninguém pode sair, né? Principalmente eles. Só que assim, não pode deixar de fazer as consultas. E como o doutor Mauro falou na primeira aula aí, que o paciente que precisar, às vezes vai ter que ir para o hospital, não tem jeito. Se ele não tiver um suporte de um home care que apoie toda a situação dele em casa. Então, ele falou, as vacinas tem que tomar, o tratamento tem que seguir, não pode piorar o quadro do paciente. O home care, ele tem, sim, os médicos. Então, os médicos que vão visitar esses pacientes, eles têm que estar sabendo acolher esse paciente nesse momento. E prestar atenção se o sintoma também não vai se coincidir com o do Covid, tá? Quais profissionais que vão estar presentes, né? Os familiares que não tenham visitas, os cuidadores, se essa família tem cuidador, e esses cuidadores com a maior higienização,
principalmente os enfermeiros, que ficam em alguns home care 24 horas, e assim, ter cuidado aquele grupo de enfermagem que também está exposto ao hospital nesse momento, e também exposto à casa dos nossos pacientes, um cuidado em dobro. Então, eu estou em um home care, que eu trabalho, que tem a enfermagem, tem enfermeira que elas trocam de plantão, e tem enfermeira que está indo em hospital, né? Mas estão tomando as devidas providências, tá? E que a gente tenha menos profissionais possíveis andando. Então, esse é o momento da fisiorrespiratória. Só que assim, se tiver um agravamento de alguma área desse paciente, a gente pode atuar com teleatendimento, ou, se precisar de urgência, devido a um edema que ninguém está resolvendo, uma dor insuportável, aí sim, talvez, entrar um outro profissional de suporte. Então, nós tivemos casos, logo no começo da pandemia, que precisou entrar, sim, a motora, mas a motora em questão foi para tratar cuidados paliativos. Foi para fazer só o processo que estava precisando naquele momento. E a fisiorrespiratória atuando. Então, assim, o que a gente teria que fazer nesse momento, a gente pode fazer atendimento e orientação para o colega que está podendo atuar na casa. A enfermagem, os cuidadores, os familiares, a fisiorresp está dando total apoio, porque na nossa área a gente sabe que existem as equipes, fisiomotora, fisiorrespiratória. Existe home care de pouca qualidade, infelizmente, onde o profissional aspira o paciente e vai embora. A gente sabe, eu sou professora, eu falo mesmo, eu converso com os meus alunos, a gente se ensina melhor, mas existem alguns home care que têm essa qualidade. Então, assim, o paciente, ele não é assistido nem bem com a respiratória, muitas vezes, e vai pedir para fazer a motora nesse momento. Então, o caso seria a família assumir, ou a enfermagem ajudar, porque o paciente não é para ter dor, não é para ter tanto desconforto, e nessa época desse isolamento, a coisa pode piorar, tá? Então, o que a gente precisa nesse momento? Acolhimento, paciência, harmonia nessa equipe, amor incondicional para essa família, para esse paciente. Eu não tenho dúvida que a gente tem que se amar mais nesse momento e passar o que é melhor do profissional, o que é melhor do ser humano, nem como profissional, porque as pessoas que estão ali precisam de ajuda, e o paciente com ela não pode ter risco nenhum, tá? As recomendações todas têm que seguir a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, e não pode se atender o paciente sem as EPIs. Então, no início, os convênios e o home care ficou com muito medo de não conseguir ter as EPIs para todos os profissionais, e nem para os profissionais de base. Então, se é que tem algum profissional que tem que atender o paciente, infelizmente, ele vai ter que tirar do bolso. Não vai ter que esperar o home care, para ele não passar risco para o seu paciente. É o que a gente está assumindo hoje em dia, tá? Então, a prioridade agora são os cuidadores, a família, os cuidadores, a enfermagem e a fisiorrespiratória, tá bom? Aí vem uma coisa legal que eu aprendi desde o começo. Eu ainda estou atendendo esses meus pacientes, mas eu estou atendendo com teleatendimento. O teleatendimento, ele nasceu em 2010 no Brasil, né? E assim, poucas pessoas usavam, depois os médicos começaram a fazer teleconsulta, e hoje o nosso CREFITO, que ele é o nosso conselho da fisioterapia e da terapia ocupacional, ele deixa muito bem colocado isso, do telereabilitação, teleatendimento, onde nenhum paciente vai ficar sem orientação, tá? Então, os meus pacientes de home care, desde o começo, eu estou orientando a família, eu estou orientando a enfermagem, até as fisiorrespiratórias, que são maravilhosas, pedem uma informação, olha, o que eu faço agora? Eu posso estar lá, eu posso fazer um exercício e tal. Então, nós estamos todos unidos e usando o teleatendimento, tá? Tem paciente mais independente que eu faço pelo WhatsApp. Então, o mais comum, né,
no Brasil é usar o WhatsApp. Então, a gente fica no WhatsApp, o WhatsApp hoje em dia entra 4, 5, 6 pessoas, né, mais até, e você faz, então, uma ligação sem custo, né, para nenhum, nem para o paciente, nem para a gente, então, é muito mais acessível, né, às vezes o paciente não tem o Skype, não tem tecnologia, mas o celular todo mundo acaba tendo, né? Se ele não tem, a enfermagem tem, o cuidador tem. Então, a gente já entra, a gente já olha o paciente, se precisa olhar, para dar uma pequena avaliação, né? Isso tudo tem regras, né? A gente tem que ter, sim, um formulário, às vezes, explicar direitinho o que é o atendimento, explicar o que você vai filmar, explicar como que tem que estar o paciente, e não colocar isso em mídia e nem ficar desenvolvendo muitas coisas. Isso é para o momento, para o atendimento, tá? Então, esse recurso já é estabelecido com normas e regras, os profissionais já estão atualizando e fazendo seus atendimentos. Então, neste momento, no início, poucos faziam. Nesse momento, todos os profissionais da fisioterapia já estão usando esse recurso. E eu até conversando com o Jorge, antes de entrar para falar com vocês, falei, puxa, quem sabe agora o teleatendimento é um recurso bacana para a gente ajudar aquela pessoa lá de longe. Porque às vezes eu vejo as postagens, né, das preocupações, do que precisa fazer e não, e assim, a gente entrar numa conversa, ver o paciente, porque orientar vem outra coisa, né? O monitoramento daquilo que você orientou, então existe o telemonitoramento, fez, deu certo, não deu, só por uma conversa, às vezes sem vídeo já resolve, né? Então, esse tipo de atendimento é o que está ajudando nesse momento, é o que está facilitando os nossos pacientes não ficarem sem atendimento. Só que precisa de um bom acolhimento, de um carinho, de ter paciência com quem vai ajudar a fazer nesse paciente. Às vezes, essa pessoa nunca fez exercício nem nela, agora ela tem que entender o que é um alongamento, o que é um exercício, mas assim, a gente precisa unir forças e ter muita paciência, tá bom? O que eu queria informar é isso. Eu acho que o home care, eles estão cada vez mais conseguindo as EPIs, né? E se não tiver, infelizmente, a gente tem mesmo que ter para poder atender o paciente com segurança. Não pode ser atendido sem segurança esse paciente, né? É um risco eterno que a gente vai ter com ele. Então, os home cares que não têm os EPIs têm que tomar cuidado. Então, poucos terapeutas circulando nesse ambiente, mas eu acho que todo mundo já entendeu que esse isolamento vai durar bastante, né? Não vai se resolver daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. E todo mundo tem que assumir. O que não pode é deixar um paciente, principalmente com ela, sem atendimento, tá? Eu estou hoje fazendo uma palestra, né? Passando um pouco da minha experiência, e eu me coloco à disposição para estar ajudando e enfrentar esse momento junto com a procura. Se o Jorge quiser que eu faça chamadas ou ajude vocês por aí, estou à disposição, tá bom? Jorge, pode voltar. Vou voltando. Primeira ajuda aceita já, é a primeira coisa que a demanda... Oi, vamos dar, vamos embora. E deixa eu continuar com as perguntas aqui do pessoal. A Lene fala, doutora, meu marido está sentindo dores no joelho à noite, ele dorme de lado com as pernas dobradas. Então, almofadinha, e não dá para dormir 8 horas nessa posição, não dá. Então, dobra, estica um pouquinho, põe uma almofadinha, sabe? Acho que a noite é o pior jeito deles, é o pior. A almofadinha que você diz é no meio das 2 pernas, não é isso? Pode ser no meio, pode ser no braço, Jorge, pode ser em várias posições, entendeu? Porque aí ela vai mudando, porque às vezes nem no meio das pernas está fazendo um sucesso aí. Aí precisa embaixo do joelho, aí estica um pouquinho o joelho, aí volta a dobrar. O que não pode é ficar dobrado 8 horas. Tá, 8 horas seguidas. Imagine você dormindo 8 horas num lado só. Não tem quadril e joelho que aguente, né?
Então, vai ter que ter aquela coisa de 2 em 2 horas a mudança, tá? Tá certo. O Randall está dando boa noite. Peraí. O Adenir agradecendo. A Berlânia, boa noite a todos. Marisa, boa noite. A Lúcia, que exercícios devem ser feitos para evitar trancamento de mandíbula? Pois é, logo que eu comecei a falar, então, massagem mesmo, principalmente nessa região temporomandibular, né? É a região que as fonos trabalham muito com massagem, alongamentos, né? Então, precisa sim. Eu tenho uma paciente que ela tem esse trancamento, a gente coloca até umas compressinhas aqui, ó, na região do pescoço, para dar uma relaxada na musculatura. E cuidado em morder a língua, tá? Esses pacientes, às vezes a língua está flácida, e às vezes um suspiro, ou sai do trancamento e tranca justo em cima da língua. Então, muito cuidado com essa região, tá bom? Tá. A Neide está falando que a realidade do home care são outras, que os fisioterapeutas normalmente ficam 1 hora e pouquinho no máximo, para fazer resp e motora. E quanto tempo eles precisariam para fazer um bom atendimento, tanto de respiratória quanto motora? A Simone, você sabe que ela vai responder depois, né? Eu sei que você vai cair. 2 horas para fazer um atendimento. Você sabe, eu sou da turminha da Simone, né? Então, você sabe que, na verdade, imagina, eu demoro 1 hora e meia, entendeu? E o home care tem aquela coisa de evoluir. Então, mais uma evolução, 2 horas, pouquinho na casa do paciente. Quem quer trabalhar com home care de qualidade ou chegar numa casa e fazer um tratamento de qualidade, é isso. Tem home care que o terapeuta fica 20 minutos, Jorge. O que é isso, né? Então, assim, o colega fisioterapeuta, ele estudou, ele fez tanta coisa linda na vida. Trabalhar com ela não dá para fazer isso. Tem home care e tem doenças que dá para fazer, mas com esse paciente não dá. É injusto. É verdade. É complicado, a realidade é bem complicada. Bem complicada, A Cláudia Manfredi está dando boa noite. Nesse exemplo, tem paciente indo fazer fono na clínica. A Cecília Salvato está dando boa noite. A Daniela Morgan passou aqui rápido. Rita, querida, admiro você. Muito importante essa live. A Neide França falou que hoje não tem a Silvânia. A Silvânia não está dando nem audiência para a gente, Neide. Não sei nem onde ela está. A Lúcia, obrigado pela informação. Marisa dando boa noite. A Priscila... eu vi uma coisa... Fala, continua. Priscila falou que maravilha, Rita. Gratidão, querida, por essa aula fantástica. Somos todos girassóis. Estamos todos aqui para darmos as mãos, assim como as pétalas se unem em flor. Tudo por amor, com amor sempre. Valeu, Jorge, grata, Rita, procura dela pela causa. A Neide está perguntando, 2 horas só na motora? Neide? Não, mas espera aí, mas calma. Você sabe por que às vezes demora? Porque assim, o paciente cansa. Então, eu trabalho o membro superior direito, eu paro... Aí eu vou para o outro lado, aí eu vou... Porque ele cansa, ele fadiga, né? Paciente no BIPAP, para ele recuperar um pouco. Entendeu? Aí eu mudo de posição, por exemplo, se ele anda com dificuldade, ele está na sala com o BIPAP, levanta, pega tudo, vamos até o quarto, isso vai tempo. Então, assim, a gente tem bastante cuidado com eles e a gente quer fazer o melhor. Né? Eu sei que o home care paga pouco, eu já estou vendo a de baixo, né? Então, mas é complicado isso, né? É muito complicado. Eu sei que tem vários tipos de home care. Sabe, Jorge, o que os pacientes fazem às vezes, olha só, eles têm o home care de base, com essa equipe que vai, aspira e vai embora, ninguém faz motora, e aí ele acaba contratando o outro profissional que vai para fazer o exercício de excelência. Então, o paciente, às vezes, tem dupla, ele tem o home care e os fisioterapeutas e a fono, tem 2 equipes.
Tá? Então, o paciente que tem condição, ele acaba fazendo isso. Né? Então, a nossa equipe da Brela, o pessoal da Procura também faz isso. Os fisioterapeutas, né? Acabam que a gente vai suprir o que o outro não faz com qualidade, porque o home care paga mal mesmo. Tem home care que paga muito mal para o fisioterapeuta. Mas eu vou te falar uma coisa: enquanto o fisioterapeuta for trabalhar para esse tipo de home care, vai ter gente tendo que contratar esses fisioterapeutas. O problema é o fisioterapeuta aceitar isso, você concorda? Então, é uma coisa bem política, que o nosso paciente fica a desejar sempre, sempre. É muito complicado, eu entendo essa coisa do home care, eu entendo sim. A saída, sinceramente, é ter um bom cuidador, um familiar que aprenda com os profissionais capacitados e supra a necessidade boa que o paciente precisa. Então, é isso. Verdade. O físio vai, faz um pouquinho e o outro supre. Posso já falar? Já li. Já li uma coisa aqui que... Quer falar? Pode falar. Não, estava só lendo aqui. Problema como quer pagar pouco. A Lúcia falou, parei de fazer físio porque sinto muitas câimbras. A Lúcia Regina Cruz dos Santos. Parei de fazer físio e sinto muitas câimbras. Bom. Porque é isso mesmo. Precisa alongamento. Claro. Ou que faça algum alongamento sem a fisioterapia. Pode. A Nica, lá de Londres, falou que gostaria de entrar em contato com você, Rita. Perfeito. Pode Nica, passar. Isso, no nosso site tem o telefone da Rita, você pode entrar em contato com ela. Pode. A Maria Antônia Albieri, parabéns pela explicação, valeu, muito obrigado. A Denise disse que eu faço. O pessoal da RNA está curtindo aqui. Minhas lindas. Acho que falta a cobrança da família, brigar por um bom atendimento também, isso é importante. Isso é uma saída, né, Jorge? Tem pessoas que conseguem. É verdade. A Simone está dizendo, Rita falou tudo, que orgulho. O Adenir diz que é exaustivo essa briga com os profissionais, com o fisioterapeuta, com o care, para ter um atendimento melhor, tudo. E o José Carlos disse, boa noite, foi muito boa a live. Eu não sei se eu pulei alguma coisa, você falou que você queria falar. Não, se é bom, tá ótimo, eu vi tudo. Vi tudo. Eu acho que é isso. Não sei se passou alguma coisa, que de vez em quando esse meu mouse aqui dá uma escapadela, mas eu acho que foi isso. Se ficou alguma coisa sem resposta, com certeza o pessoal escreve aí depois e eu peço para você... Pode, estou à inteira disposição, tá bom? Aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta e responder. Eu queria fazer um alerta do que ela já falou, que é a questão das pessoas que têm dificuldade para andar e são muito reticentes a usar uma cadeira de rodas, pequenos percursos. Muito cuidado com isso, porque às vezes o paciente que está bem da parte respiratória, mal e mal está começando a usar o BiPAP e tal, acaba tendo uma fratura importante, que precisa de uma cirurgia, por causa de uma distância de andar de um quarto até a sala, e acaba caindo, tem que operar, acaba tendo que ser entubado, acaba tendo um comprometimento respiratório muito sério, acaba indo para traqueostomia por uma bobagem. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É importante essa adesão à cadeira de rodas, né, Rita? Isso é uma coisa muito séria. Muito. Quebrar uma perna, bater a cabeça, um traumatismo craniano, são coisas que acontecem mesmo, porque a pessoa com ela não tem força nos braços, como a gente, para segurar para não bater a cabeça. Então, são cuidados, a cadeira de rodas preventivamente, quando a deambulação fica comprometida, é uma coisa muito importante, né? Eu acho que eu queria que você só reforçasse isso mais uma vez, para entender porque, assim, as consequências de um tombo, né? Então, os pacientes neurológicos têm escalas de avaliações de risco de queda.
né? E assim, quando o paciente já cai uma vez por semana, já tem que ter uma cadeira de rodas. E se pensando que todo esse risco de uma fratura, de um entorse, né, não pode ter na ela, que é muito complicado, né? Uma cirurgia, imagine só, no quadril, no joelho, nem pensar nessas regiões, né? Não dá para admitir uma coisa dessa. Então, eles vão estar fracos, não adianta usar o andador. O andador vai consumir energia, a doença vai andar, entendeu? Então, o andador, a gente só indica quando o paciente está no início com uma perda bem leve de equilíbrio, que é um ajuste para ele não correr risco, quando ele estiver saindo de casa, em casa ele nem usa, né? Mas, assim, a partir do momento que tem uma queda ou uma sensação de forte fadiga em pé, uma vez por semana, é cadeira de rodas, não tem o que falar. Não tem o que falar. E para que vai consumir tanta energia desnecessária, né? Tudo tem a fadiga, né? Sim. Tá ótimo. O Tiago acho que vai falar bastante de fadiga, né? Eu me foquei mais no paciente mesmo, nas queixas e no atendimento home care, tá? Perfeito. Rita, eu queria agradecer muito a sua presença, sua live foi maravilhosa, esclareceu muito. E depois peço que você volte aí no post que vai estar no grupo, que o pessoal continua postando. Estou vendo que está aparecendo mais dúvida aí. Eu estou vendo isso daqui, né? O pessoal não para. Amanhã, quando você olhar, vai ter tanto aí. Eu peço que você apareça, responda aí quando você puder. Tá bom. E muito obrigado. Você recebeu nossas lives. Obrigado a vocês. Obrigado por estar com a gente. Eu também. Bom? Gratidão para todos, tá? Que Deus ilumine todo esse processo e esse grupo maravilhoso, tá bom? Obrigado. Tá? Um grande beijo. Tchau. Beijo.